entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Estamos no ar com autoridade. Pra você que está conectado, fique ligado. Estamos no ar, vem com a gente, alegria total. O assunto é geral. Estamos no ar. Estamos no ar, bate-papo e descontração. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Pra falar a verdade, estamos no ar. Eita, nós! Boa noite, minha gente! Muito boa noite! É sempre muito bom poder contar com a audiência, é sempre muito bom poder contar com vocês aí, nos acompanhando em mais um bate-papo super bacana. Espero que esteja todo mundo bem aí, você que está vindo do trabalho, espero que tenha tido um excelente trabalho, a jantinha tá pronta, tá legal, tá em casa descansando já. Sejam todos muito bem-vindos, que hoje o bate-papo é bacana. Hoje o bate-papo é bom. Hoje o bate-papo é sobre alguma coisa, sobre uma situação que muita gente não presta atenção. E depois que toma umas porradinhas da vida, aí vai, nossa, mas eu tinha que ter feito esse documento, meu Deus. O que aconteceu? Por que eu esqueci de fazer? Regularização imobiliária. O que é regularização imobiliária? Num contexto geral, fazer o documento da sua casa, minha gente. Fazer o documento da sua casa. Fazer um documento legalizado para você ser proprietário de verdade do seu imóvel, do seu lar. Onde você tem sua família, onde você tem sua história, onde você tem seus filhos, onde você tem seu carro, seu cachorro, seu tudo. Gente, é com muita alegria que neste momento nós recebemos aqui em nossos estúdios um dos maiores especialistas da região em regularização imobiliária, o advogado doutor Alan Reis. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa noite, Edson. É um prazer estar aqui no Estamos no Ar pela primeira vez. Já acompanho o trabalho de vocês e agora eu tô tendo a honra de vir bater um papo com você nessa quarta-feira abençoada. Bacana estar aqui com você. Obrigado, meu irmão. Seja sempre muito bem-vindo, doutor. Vamos lá. Simples e rápido e direto. Eu preciso realmente regularizar o meu imóvel? Tem a necessidade real disso? Sempre que me faz essa pergunta, eu dou um exemplo que os antigos tinham esse problema. Antigamente, quando você tinha um filho, as pessoas levavam um tempo para registrar, né? Tanto é que tem gente que tem duas datas de nascimento. A verdadeira e a data de nascimento do registro. Regularizar o imóvel no seu nome é a mesma coisa de você fazer o registro de nascimento de uma pessoa. É você documentar aquilo que existe na vida real. Então, o que é regularizar um imóvel no seu nome? É você ter um título translativo, que geralmente é uma escritura. Geralmente, porque tem alguns casos não é escritura, mas em 95% dos casos é uma escritura. Só que não basta você ter a escritura. Você tem que registrar. Só ter a escritura é a mesma coisa que ter um contrato de gaveta. Vou só fazer um translativo. É o termo que a lei usa. O que é um título translativo? É um título que transmite a propriedade. Via de regra, a escritura, quando é uma compra e venda. Mas pode ser também uma sentença judicial, no caso de uma usucapião. A sentença tem essa força de título translativo. Transfere a propriedade. Como pode ser algo que você já ouviu falar? Uma CRF, no caso de uma regularização fundiária. Ela é esse título translativo, que tira a propriedade de A e põe no nome de B. Ela é o título. Só que só esse título, seja escritura, seja sentença, seja CRF, ele sem registro não tem o valor jurídico adequado. Então você precisa ter o título, que via de regra é a escritura, e registrar no cartório de registro de imóveis. Antigamente, os antigos tinham um ditado, e ele vale até hoje. Quem não registra, não é dono.
Então, tem muita gente que tem um imóvel, tem a posse, trata como dono, tem uma casa bonita, a esposa manda fazer piscina, tem gesso, tudo lindo, mas não tem documento. E o brasileiro, infelizmente, tem essa mania. Prefere gastar com tijolo e, claro, gaste, deixe a sua casa mais linda possível. Mas não esqueça que você precisa deixar o documento dele em dia. Para você ter ideia, Edson, do tamanho do problema, estima-se que 50% dos lares no Brasil, 50%, não tem nenhum título de propriedade. Ou seja, quem mora lá, quem é o dono, de fato, não é o dono de direito. 50%. Se nós viermos para a região metropolitana de Campinas, não tem nenhum estudo, nenhuma estatística, mas vou falar pela minha experiência do dia a dia de quem trabalha. Essa percentagem é maior. Essa percentual é maior ainda que 50%. As pessoas não têm os seus imóveis regularizados. Isso pode gerar tanto problema, Edson. Aquele documento que a gente faz normalmente, recibo de compra e venda, que a gente vai no cartório, é válido? Tá certinho? Não. Tá. Normalmente a gente vai na papelaria, a pessoa redige lá. O recibo de compra e venda, ele é uma prova que você pagou. Ok. Então, ele é válido para o fim que ele se destina. Qual que é o fim do recibo? Provar pagamento. Ok. Você prova que pagou algo. Mas o recibo, por si só, ele não tem essa força de título translativo. Ele não, perante o cartório, ele não tira a propriedade de A e leva para B. Então, ele prova pagamento. Ok. Mas não transfere propriedade. Quer ver outra coisa que o pessoal acha que transfere a propriedade e não transfere? Contrato particular. Então, o termo que a gente usa é compromisso de compra e venda. O compromisso de compra e venda é um instrumento muito utilizado. Ele tem valor jurídico, mas não para transferir a propriedade. Ele prova que houve uma negociação, ele prova que preço foi pago, que forma esse pagamento foi feito, à vista, parcelado em tantas vezes, com juros, sem juros, se tem alguma garantia, se não tem, ele prova tudo isso. Mas ele por si só não transfere a propriedade. Então muita gente, principalmente quando você tem compra parcelada, quando não é uma compra à vista, fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o compromisso de compra e venda, e quando você terminar de quitar, nós vamos lá e transferir uma escritura. É válido esse tipo de negócio? Super válido. O problema é que acontece o quê? A pessoa vai, paga o parcelamento, quita o contrato e nunca vai atrás de fazer a transferência da escritura. Pronto, você tem um problema. Por quê? Você pagou, a parte que vendeu tem a obrigação de transferir a escritura, mas você não foi atrás. Acontece isso muito, sabe aonde, Edson? O loteamento. A pessoa compra, faz um compromisso de compra e venda, vai pagar em 90 vezes. Paga os 90 meses, pessoa suadinho, brasileiro compra, paga bonitinho lá. Termina os 90 meses, o brasileiro não vai atrás de transferir a escritura. Aí passa 5, passa 10, passa 15, passa 20 anos. A loteadora deixa de existir, o dono morre, a família vai embora, extingue a loteadora. E aí a pessoa fica lá. Ela comprou, pagou, é dela. Só que ela não tem propriedade. Isso gera tanto problema, Edson. Tanto problema que você não tem ideia. Posso te dar um exemplo? Um exemplo de Hortolândia? Manda. Nós temos uma loteadora que loteou alguns bairros de Hortolândia. Dentre eles, Jardim do Bosque, Jardim Santa Rita, Jardim Santana. E essa loteadora vendeu esses imóveis, as pessoas compraram por contrato particular de compra e venda. Só que nunca fizeram escritura, uma grande quantidade. A loteadora fechou, o proprietário faleceu há muitos anos já, e ninguém responde para essa loteadora. Está baixado na Receita Federal, só que tem um probleminha. Essa loteadora responde a alguns processos trabalhistas. E essa loteadora foi intimada a pagar, não pagou, não tem ninguém mais para pagar. O que o juiz vai fazer? Vai falar assim, faz o seguinte, vamos ver o patrimônio dessa loteadora e vamos mandar bloquear. Quando eu puxo no cartório, quais os patrimônios que essa loteadora tem? O bairro inteiro. Todo o bairro, todos os lotes do bairro cujas pessoas não fizeram a escritura e registraram. Porque só sai do nome da loteadora, não é nem quando você faz a escritura, é quando você registra a
a escritura. Resumo da prosa. Esses moradores desses bairros, que tem, nesses bairros que eu falei, que não fizeram a escritura, recaíram, pasme, Edson, 5 bloqueios judiciais em cada um dos lotes de dívidas trabalhistas. Para piorar a situação, tem um caso que eu lidei há pouco tempo, que não só caiu o bloqueio, como o lote foi para leilão, Edson. Pro juiz do trabalho, a dona é a loteadora, ninguém apareceu, ela mandou para leilão, uma pessoa arrematou. Sabe quando o dono do lote ficou sabendo que o lote dele tinha sido leiloado? Quando o oficial de justiça chegou lá para avisar, você tem 15 dias para desocupar o imóvel, porque foi arrematado no leilão e o dono quer entrar para dentro do imóvel. Aí a pessoa me procura. Doutor, pelo amor de Deus, eu paguei, tá aqui os recibos, tá aqui o contrato, tá tudo em dia. Não tá tudo em dia, você só não fez o final. O que é? Transferir a propriedade. Aí tivemos que entrar com várias ações para anular o leilão, para ele não perder o imóvel dele. Ele quase perdeu o imóvel dele. Porque tinha uma dívida da loteadora, o imóvel, para fins de cartório, está na loteadora e ele quase que ele perde um imóvel que ele comprou, que ele pagou. Pra você ter ideia, ele tinha os recibos originais da loteadora, ele comprou direto com a loteadora. Porque às vezes acontece, um compra com a loteadora, que vende pro João, que vende pro José, que vende pra Maria, e agora tá com o Edson. Não, ele foi o primeiro comprador. Comprou em 1986, só esqueceu de fazer o mais importante, transferir a propriedade. Então, esse é um problema comum. Nós temos um exemplo famoso, Jardim Amanda. Jardim Amanda, por algum tempo, foi o maior bairro da América Latina. Não é o mais, mas já foi um tempo. Tem mais de 10 mil lotes. O Jardim Amanda, por 2 ocasiões, o bairro inteiro foi bloqueado pela justiça, porque a loteadora, em uma vez, tinha uma dívida trabalhista, na outra vez tinha uma dívida civil, e foi bloqueado da justiça. O bairro todo. E aí as pessoas entram em desespero. Ai, meu Deus, eu vou perder o meu imóvel, e agora? Só que espera a situação ficar crítica antes de resolver. Então, esses exemplos são diários no meu escritório. Diariamente eu atendo pessoas que estão em vias de perder o seu imóvel porque não regularizaram ele no nome. Eu tô te dando um exemplo de uma loteadora. Agora imagine um outro caso. O imóvel já não tá mais no nome da loteadora, tá no nome de uma pessoa física, ok? E ela vende pro Edson. O Edson compra, faz um compromisso, paga bonitinho, mas o Edson nunca vai atrás de transferir a escritura. E aí essa pessoa física recebe, por exemplo, já tive caso assim, uma ação trabalhista. Tinha uma empresa, não pagou o funcionário, uma ação trabalhista, ok. Qual o imóvel que vai para penhora? O patrimônio que a pessoa tiver no nome. E aí o seu imóvel que você comprou, que você pagou, pode ir pagar uma dívida, ser objeto de uma penhora em uma arrematação no leilão para honrar um crédito trabalhista e você não tá nem sabendo, porque você não existe pro juiz. Porque quando o juiz pede a matrícula do imóvel, que é o documento, que é, eu brinco, a matrícula do imóvel é a certidão de nascimento do imóvel. Lá vai falar quem é o dono. E isso tem fé pública, isso é público para você saber. Quando o juiz olha a matrícula do imóvel, você não tá lá. Você existe pro juiz? Você não existe. Pro juiz vale quem tá na matrícula. E aí tá o nome do devedor, ele vai mandar pro leilão. Às vezes o devedor não tá nem aí, já o imóvel não é dele mesmo, não tá nem aí, não tá nem esquentando a cabeça. Você recebe o oficial de justiça dizendo, nossa, tem 15 dias para desocupar o imóvel. Aí vira aquele Deus nos acuda, advogado corre daqui, corre de lá, para tentar resolver. Então, as pessoas não têm ideia do risco que elas correm em não ter o seu imóvel regularizado. Isso é culpa da pessoa, ela deixa sempre para amanhã, ou é uma instrução que não se tem conhecimento? Eu acho que são várias as causas. Uma delas é falta de instrução. Ponto. É falta de instrução. Infelizmente, às vezes a escola, ela ensina o português, ensina a matemática, ensina a história, mas algumas coisas práticas da vida do dia a dia ela não ensina para os adolescentes, para os nossos jovens, né? E dentre uma delas, ela não ensina que você precisa ter uma escritura registrada para você ser proprietário de um imóvel, que é uma coisa básica
da vida do dia a dia, né? Então, eu entendo que sim, que falta instrução, que falta conhecimento e falta difusão. E aí eu já te parabenizo por estar abrindo esse espaço, uma quarta-feira, pra gente estar falando de regularização de imóvel, porque é até engraçado, eu brinco isso com os advogados, né? Pode ser, Edson, que você nunca precise de um advogado criminalista na sua vida. Pode ser que você nunca precise de um advogado trabalhista na sua vida, mas em algum momento da sua vida você vai precisar de um advogado que entenda de regularização de imóvel. Seja para fazer uma compra e venda e você tem um advogado te assessorando, seja para regularizar um imóvel que você tem, ou seja para fazer um inventário, por exemplo, de um parente seu que falece. Em algum momento você vai ter contato com a disciplina do direito imobiliário na sua vida. É inescapável. É inescapável. E falta conhecimento, falta difusão. Então eu quero te parabenizar aqui por estar abrindo esse espaço, né? Eu tenho tido o privilégio, Edson, de falar bastante sobre isso. Né? Aqui já aproveito, se você me der a oportunidade, nós temos redes sociais, eu tenho site, eu tenho blog, eu tenho canal no YouTube, que a gente está falando todo dia sobre a regularização de imóvel. De vez em quando a gente tem uma matéria ou outra no jornal, tá falando aí nos podcasts da vida. Eu tenho tido essa oportunidade de tentar levar a consciência, porque veja só, é um problema que as pessoas não sabem que tem. Elas nem sabem que tem esse problema. Primeiro eu preciso provar para elas que ela tem um problema. Depois eu preciso explicar, ó, você tem um problema e o caminho para resolver esse problema é esse. Então, sem dúvida, a falta de conhecimento é um grande problema. Mas não é só isso. Tem gente que sabe disso. Mas mesmo assim, prefere não gastar regularizando o imóvel, que é um investimento. Eu falo gasto, mas é um investimento, do que regularizando imóveis. Há uma pesquisa, uma estatística, um imóvel irregular, ele perde de 30% a 40% do seu valor de mercado. Caraca. Hoje, você pegar um imóvel, vou falar de uma casa simples em Hortolândia, R$400 mil, que felizmente ou infelizmente, nós temos uma hipervalorização imobiliária no nosso município, até pelo tamanho dele ser relativamente pequeno territorialmente. Então, você tem muita demanda, pouca oferta, o valor sobe, é a lei do mercado. A pessoa gasta 400 mil no imóvel, mas não quer gastar, às vezes, 6, 7, 8 mil para fazer uma escritura. Então, ela põe o valor da vida, ó, todas as economias da vida, todo o recurso que ela tem no imóvel, mas não protege esse imóvel. Eu vou fazer escritura ou eu vou fazer uma piscina. Eu tô falando desse exemplo de piscina porque eu tô com um caso no escritório muito recente de uma pessoa que deixou de regularizar o imóvel para fazer uma piscina. E agora o imóvel foi para leilão. E ele chora, vai falar: meu Deus, meu imóvel, eu tô perdendo meu imóvel. O que você tem para dizer para mim? Eu falo: ó, o cara que arrematou vai ter uma piscina no fim de ano para curtir o Natal. É isso que eu tenho. Você deixou de regularizar o seu imóvel para fazer uma piscina. Com o valor da piscina, se regularizava o seu imóvel, ainda sobrava. Mas se optou por não fazer, agora você está com um problema gigantesco nas mãos. Então, tem uma questão de dizer assim: é muito caro. Eu sempre digo, caro ou barato, Edson, depende da comparação. Por exemplo, se eu falar assim para você: Edson, eu tenho um carro para te vender por R$500, você falar: meu Deus, tá muito barato, tem alguma coisa errada. Porque para um carro custar R$500, tem algo errado. Agora se eu falar assim: Edson, tem um picolé aqui que custa R$500, você vai falar assim: você tá louco, Alain? Você perdeu o juízo? Então, caro ou barato depende da comparação. Se você comparar a escritura com fazer um piso, você vai falar que é caro. Se você comparar a sua escritura com o valor que você vai ganhar de valorização do seu imóvel, ela é barata. Se você comparar a sua escritura com o valor do seu imóvel, porque a escritura não traz só valorização, ela traz segurança jurídica, você vai falar: é barato. Eu tô gastando um pequeno percentual para proteger um patrimônio que vale muito mais. Aí vem aquelas discussões, né? De vez em quando a gente tem uns vídeos essa semana mesmo eu estava respondendo um rapaz num vídeo que eu postei. Isso é um roubo. É um roubo. É roubo, não é roubo? Eu sempre digo o seguinte: tem uma regra da regularização imobiliária, a regra de ouro dela. Quanto mais tempo eu demoro, mais caro fica. Essa é a regra. Regra de ouro. Todo fim de ano é a mesma história. Os clientes me procuram e falam assim: clientes que procuraram durante o ano, eu falo: olha, esse aqui não fechou, vai virar o ano e vai ficar mais caro ano que vem.
Você não quer resolver esse ano? Ah, não, deixa, depois do carnaval a gente conversa. Não, depois do carnaval eu ligo, ó, vamos regularizar. Ah, agora vamos regularizar, doutor. Perfeito, vou atualizar os custos. Aí subiu 30%. O cara ia gastar X, subiu 30%. Ele fala, meu Deus, doutor, só passou 3 meses, subiu tudo isso. É, subiu tudo isso. Porque virou ano, mudou o valor venal, mudou tabela de cartório, mudou uma série de situações, seu custo subiu 30%. Aí a pessoa, não, porque esperou. Ah, mas eu ia passar o fim de ano, eu queria viajar, eu queria ir pra praia. Tudo bem, você foi pra praia, descansou, eu prego o descanso, tem que descansar. Eu acredito muito no descanso, na contemplação. Isso é bíblico, eu tenho uma fé cristã, acredito muito nisso. Tudo bem, descanse. Mas agora arque com o fato de ter ficado 30%, 40%, 50% mais caro. Já tive caso de dobrar de um ano pro outro. De fim de dezembro para começo de janeiro, ele ia gastar 10, gastou 20 mil para regularizar o imóvel. Porque houve um súbito aumento do valor venal, que é um valor de referência, que é para fins de cálculo do IPTU, mas que é utilizado para regularização imobiliária. Então, concluindo o argumento, falta de conhecimento, concordo com você, é o principal fator. E o segundo, falta de entender que regularizar o imóvel não é um gasto, é um investimento. Investimento em que, Edson? Em duas coisas principais. Segurança jurídica, proteger o seu patrimônio e valorização. Porque quando eu vendo um imóvel regularizado, quando eu tenho um imóvel regularizado, ele subiu 30% do valor. O custo que eu usei de investimento para regularizar já é absorvido só pela regularização dele. Então, eu vejo muito imóvel bom. Eu tenho um imóvel bom, não consigo vender. Aí você fala, o que você tem de documento? Ah, não tenho, só tenho contrato. Vai ter dificuldade de vender. Ah, mas eu tenho escritura. Você regularizou a planta? Não, você vai ter dificuldade de vender. Né? Porque a escritura é a parte primordial, mas não termina nela. Né? A regularização completa de um imóvel, ela vai até pelo menos o habite-se. Né? Enfim, então, esse espaço que você está dando aqui é importante para a gente informar aí os ouvintes do Estamos no Ar. Tira uma dúvida. Já teve algum caso que o senhor conhece, ou que o senhor pegou, que tentou de todo jeito reverter, mas não teve como? Teve. Alguns casos. Infelizmente, já tive no escritório... Eu tenho um advogado que trabalha comigo, ele brinca que nós nunca perdemos nenhum caso. Quem perde é o cliente, né? Ele faz essa brincadeira, né? Mas a gente já perdeu, porque tem situações que é irreversíveis. Quer ver um exemplo? Te dar um exemplo, inclusive uma decisão muito recente do STJ. Comprador de boa-fé. Imagina o seguinte, você comprou um imóvel, você fez a escritura, você registrou ela, você cumpriu tudo que o script determina. Porém, o judiciário entende que o comprador anterior falsificou a escritura dele. Falsificou uma assinatura no cartório, fez uma escritura no nome dele, depois ele vendeu para você. Você era um comprador de boa fé, olhou a matrícula, tava no nome do cara, não tinha dívida, não, tá tudo ok. E aí, o STJ entendeu? Eu tenho uma sequência de escrituras e uma é anulada, anula-se tudo que tá para frente. Aí o coitado que comprou de boa fé perde também o imóvel. Mas e aí, o que ele faz? Vai processar de quem ele comprou para recuperar, mas ele perde o imóvel. Então, um exemplo clássico que a gente sempre fala. Hoje, Edson, uma pergunta para você. Se você for comprar um carro usado, qual é o documento básico que você pede para comprar um carro usado, antes de você pagar e fechar o negócio? Olhar o documento, ver se está com multas, dívidas, coisa assim, e depois o registro de compra e venda. Você concorda comigo que também você vai pedir um laudo cautelar? Básico. Para ver se o carro não tá batido, se não tem sinistro. Aqui para os ouvintes talvez que não saibam, o laudo cautelar é um laudo feito em vistorias. Eles vão puxar, dependendo do laudo cautelar, vão verificar se o carro não é batido, se o carro não tem indícios de ter capotamento. Dependendo do laudo cautelar, tem alguns laudos cautelares que são tão específicos que até se o carro foi repintado, eles conseguem determinar no carro. Você vai ter um histórico do carro, vai comprar sabendo. Então a pessoa vai lá e paga um laudo cautelar. O laudo cautelar custa, sei lá, hoje uns R$300, R$400, dependendo da vistoria. Tem umas que menos, mas... Bom. Então eu vou comprar um carro, um bem de 40 mil, de 50 mil, de 60 mil. Eu gasto pra ter certeza que o que eu tô comprando é seguro. Beleza? Beleza. Aí eu vou comprar uma casa de 400 mil reais, Edson. Não gasta nada. Eu não quero gastar nada pra saber se aquela venda e compra é segura. Tem
algo que os advogados especialistas em direito imobiliário fazem, os corretores também, alguns fazem também, que chama due diligence imobiliária. O que é isso? O Edson chega lá no meu escritório e fala assim, doutor, tô comprando essa casa, já cheguei em termos, eu vou pagar X de tal forma, já combinei com o comprado, do vendedor, tá tudo certo. Agora eu quero que o senhor me ateste, doutor, se essa venda e compra é segura. O que eu vou fazer? Você me contratou, o que eu vou fazer? Eu vou puxar tanta certidão, Edson. Eu vou puxar certidões do imóvel, vou puxar certidões do vendedor para ver se o vendedor não tem dívida que vai ocasionar com a anulação desse imóvel, tá? Eu vou fazer um trabalho para rastrear potenciais problemas. Eu tive um caso de um cliente muito especial, inclusive tem um ano que ele me contratou logo após o Natal de 2023, então tá fazendo um ano. Ele comprou um imóvel regularizado, bonitinho, tava no nome dos herdeiros, os herdeiros venderam para ele fez escritura de venda e compra, tudo maravilhoso. Problema, o falecido pai dos herdeiros tinha uma ação trabalhista. E os herdeiros não contaram para ele dessa ação trabalhista, que era anterior ao óbito. O que o juiz fez? Anulou a venda e compra. Falou, não. Essa venda e compra é uma fraude de execução, um nome técnico. Quando eu desfaço de patrimônio para não honrar a dívida no meu nome. É uma fraude de execução, essa venda e compra está anulada. Aí ele me liga. E aí ele comprou um imóvel simples e construiu um baita de um prédio comercial com várias salas de aluguel. Ele me liga, doutor, o que eu faço? Sabe o que eu fiz para resolver o problema dele? Fui lá e paguei a dívida trabalhista, que não era dele. Então vamos pagar a dívida trabalhista. Vamos resolver o problema? Você quer resolver o problema? Quero. Vamos pagar a dívida trabalhista, depois a gente processa os herdeiros para verificar eventualmente uma indenização. Mas você vai proteger seu patrimônio. Faz isso, doutor, porque eu quero ter paz. Vamos lá, pagamos, fizemos um acordo, o imóvel voltou a ser dele e agora a gente está movendo uma ação contra os herdeiros que omitiram essa informação. Mas qual que é o fato, Edson? Se ele tivesse feito uma due diligence imobiliária, ia verificar-se que no nome do falecido tinha uma dívida trabalhista. Ele até podia comprar, mas ele ia comprar sabendo do problema. Porque o problema não é ter a dívida, tá? O problema é não ter mais patrimônio para honrar a dívida. Então, eu tenho uma dívida de 200 mil, mas eu tenho 100 imóveis, pode comprar o imóvel do cara, não tem problema nenhum. Agora, eu tenho uma dívida de 200 mil e tenho só um imóvel e tô tirando esse imóvel do meu nome, opa, pode ter problema lá na frente. Então, você vai ter um risco. Então, quando eu faço um relatório de due diligence, eu sempre falo, risco de problema é mínimo, é médio ou é grave. O cliente compra sabendo. Então, como eu te expliquei, nesses casos de boa-fé, de problemas pretéritos do imóvel, eu já vi alguns casos onde que não se resolveu, a pessoa perdeu o imóvel dela, comprou de boa-fé, porém havia um problema anterior e por anular aquela escritura, as demais, as subsequentes, foram anuladas também. Comprei um imóvel. 3 compradores atrás, na 4ª venda atrás, tinha um problema. Então, o que eu entendi? Tudo dali pra frente, determinado pela justiça, é anulado. Vamos lá. Teve uma discussão, tá? Há uma corrente que defende que o comprador de boa-fé, se ele teve os deveres de cautela, pesquisou, procurou, porque às vezes, mesmo fazendo toda essa pesquisa, tem alguma coisinha que pode... Eu sempre digo pros corretores de imóvel, vou falar algo aqui, os corretores vão ficar bravos, porque eles não podem falar isso pro cliente, senão eles perdem a venda. Não existe venda e compra 100% segura. Eu posso ter 99,9% de segurança, mas se falar, é impossível que aconteça qualquer coisa, não posso dizer. Teve um caso, um cliente meu comercial, até dei um parecer, ele comprou um imóvel, fez toda a due diligence necessária, todo o dever de cautela. Quando ele foi erguer o prédio, o órgão... me fugiu o nome aqui, daquele órgão, aquela autarquia que cuida dos índios, a FUNAI. Entendeu que ali era terra indígena. Ele perdeu o imóvel. Foi indenizado, mas perdeu o imóvel. E ia construir um prédio, fazer tipo uma espécie de um parque, algo assim. Não tinha como prever isso. Então, às vezes tem situações que você não foge, né? Você acha petróleo no seu imóvel. Você sabe que petróleo não é do imóvel, né? O petróleo é estatal. É da União. É da União. Você vai ser só indenizado
pela superfície. Agora, o que tá lá no fundo não é seu. Então, tem situações que você não tem como prever. Agora, é pelo valor que a União acha que é. a União vai fazer um laudo, vai pagar pelo valor do laudo. Se você discordar do laudo, você vai ingressar com uma ação na justiça para discutir a diferença. Nas desapropriações você tem essa questão, né? É onde que dá problema da desapropriação. O Estado sempre acha que vale pouquinho, você sempre acha que vale muitão, e aí fica discutindo alguns anos lá na justiça para o juiz decidir o que vale de fato. Mas via de regra, Edson, esses são casos que eu tô te contando que são muito exceção da exceção da exceção. 90% dos problemas que eu vejo de venda e compra, com uma pesquisa, não precisava nem ser uma pesquisa muito profunda, uma pesquisa simples, você teria detectado o problema que potencialmente poderia ter ocorrido naquele imóvel. Potencialmente. Então você tem indícios de problema. Por exemplo, vamos imaginar, Edson, que esse celular aqui vale a R$1.000. Se eu chegar pra você e falar assim, Edson, eu quero R$200 nesse celular, o que você vai me dizer? Beleza, mas alguma coisa tem de errado. Tem algum problema. Porque as pessoas não... tô precisando vender rápido. Vai vender um pouco mais barato. Mas não vai vender por um 10% do valor de mercado. Né? Eu atendi certa vez um senhor, ele comprou um imóvel que vale uns 400 mil, ele pagou 100. Comprou, não teve dever nenhum de cautela, deu um ano, descobriu-se que o documento era falso de quem vendeu, perdeu o imóvel. Aí ele me disse assim no meu escritório, falou assim, nossa, eu fui enganado, eu não sabia. Eu falei, olha, o senhor vai me perdoar o que eu vou te dizer agora. Eu até acredito que o senhor não tinha certeza que tinha um problema. Mas a prudência, o sexto sentido, o anjinho, né? Tava te gritando, sai fora porque tem problema. Porque você não compra um imóvel que vale 400 por 100. Não sei, um leilão, uma arrematação, mas vende e compra a pessoa física. Então, quando você tem um preço muito abaixo do valor de mercado, opa, você é comprador. Deixa a emoção de lado, usa a razão. É um indício que pode ter um problema. Outro indício, pressa. Vendedor, eu tô te vendendo, mas o dinheiro tem que pagar hoje. Sabe aquela correria de venda e compra? Pressa sempre me assusta. Opa, muita pressa, pressa injustificada, sempre me assusta. Sempre faz eu ter um cuidado a mais. Quando o vendedor tá com muita pressa em receber, muita pressa em assinar, não precisa disso, vamos acelerar, já vamos pro cartório. Eu falo, opa, tem algum problema. Tive uma experiência até recente. Uma senhora estava comprando um imóvel, me contratou para fazer a due diligence, Edson. E por que ela me contratou? Ela falou, doutor, eu gostei muito do imóvel, é o sonho da minha vida, só que eu tô muito emocionada. Eu preciso de alguém com a razão aqui pra ver o que eu não tô vendo. Falei, opa, essa mulher é inteligente. Porque quem tá comprando um imóvel, Edson, principalmente quando tá comprando pra uso próprio, tá emocionado, tá comprando um imóvel, a casa do sonho, aquilo. Você traz o advogado, um corretor, traz um especialista, ele vai estar desapaixonado. Aí, enfim, comecei a fazer as análises. Ela falou, olha, eu queria marcar uma reunião com a vendedora aqui no escritório. Você atende a gente junto? Falei, atendo. Aí estamos lá, tava explicando como é que funcionava, os problemas que eu já tinha encontrado, eu precisava de mais certidão. Aí a vendedora olhou assim pra mim e falou assim, o senhor está desconfiando de mim. Aí eu dei um sorriso pra ela, falei, estou. E mais, estou sendo pago pra desconfiar da senhora. Eu estou sendo contratado pra desconfiar. Olhar com calma, ser cético. E estando tudo ok, perfeito. Mas eu estou sim desconfiando da senhora. Essa é a minha função. A senhora entendeu o que eu estou fazendo aqui nessa negociação, desconfiando. Não por nada pessoal. Mas eu sou um terceiro nessa relação. Eu não estou emocionalmente envolvido. Eu consigo analisar coisas. E vou te falar, já teve casos que eu cheguei pro cliente e falei assim, meu relatório é para você não comprar. E como eu assino o relatório, eu tenho uma responsabilidade civil pelo que eu estou atestando. Se eu não tenho segurança que é uma venda e compra segura, eu falo, minha recomendação é não comprar. Se você vai comprar ou não, é um direito seu. Tem cliente que ouve e fala, a venda está cancelada. Tem cliente que não ouve. Já tive cliente que não ouviu, me pagou, não ouviu, quis pôr dinheiro, falei, é um direito seu, o dinheiro é seu. E entrou numa fraude, teve que me contratar de novo para recuperar o dinheiro. Pô, advogado é bom, né? 2 serviços. Mas existem casos, sim, que a pessoa perde. E isso aqui na nossa região, não é no outro estado.
Eu tô falando de casos diários no meu escritório, cotidianos. Tô falando de coisa do dia a dia, não é nada assim fora do extraordinário. São situações comuns. Hoje mesmo, exatamente hoje. Hoje eu entreguei uma due diligence de uma venda e compra, uma imobiliária que eu presto assessoria. Eles pediram para eu dar uma olhada com mais calma, que tinha algumas coisas ali que eles estavam meio preocupados, não estava batendo e tal. A imobiliária estava extremamente desconfiada da venda e compra. Eles fazem eles mesmos. Quando eles veem algum problema adicional, o doutor pede socorro. E eu falei, não, a venda e compra tá ok, pode seguir. A desconfiança que eles tinham, documentalmente, eu junto os documentos. Documentalmente, essa desconfiança tá sanada. Como tem os casos inversos. Nossa, tá tudo bem. Você olha, não tá tudo bem, não. Tem problema. Então, isso é caso do dia a dia, Edson. Do dia a dia. Gente, essa pergunta foi só pra deixar claro que não é só na televisão que a gente vê caso do Celso Russomano, não. Seu vizinho, seu irmão, seu sobrinho, seu filho pode estar numa enrascada. Então, prestar atenção. Prestar atenção. E mesmo assim o pessoal vai lá e faz cagada. E assim, antigamente, Edson, nós não tínhamos isso aqui. Podcast. Hoje, se você digitar regularização de... Eu tenho um blog que chama regularizarmóvel.com. Tem alguns artigos lá que eu falo sobre regularização de imóvel. Tudo de forma gratuita. Eu sou pequenininho, você tem um monte de gente falando no YouTube. Se você digitar no YouTube, qualquer dúvida, você tem conteúdo, mas as pessoas... Nós vemos a era da informação, mas as pessoas, às vezes, falta de empenho, às vezes emoção. E o que você precisa entender, Edson? Todo estelionatário, ele é bom de papo. E eu sempre brinco o seguinte, para ter um golpe imobiliário, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter um estelionatário e você tem que ter um ganancioso. E o estelionatário vai fisgar o ganancioso pela ganância dele. É o que eu te expliquei. Se vale 1.000 e eu quero te vender por 200, você vai ter um ganho extraordinário nessa venda, é um indício que tem um problema. Então todo golpe imobiliário tem um estelionatário e um ganancioso imprudente. Quando junta essas duas coisas, nasceu o golpe. Alguém está sendo lesado nessa história. Não que não possa haver negócio que a pessoa saia lucrando muito bem, mas é um forte indício. É um forte indício, até porque eu sempre dou um exemplo disso. Edson, se eu falar para você hoje é o seguinte, tem um rendimento aí que se você pôr um dinheiro na minha conta, eu vou te pagar 20% ao mês de retorno. Meu, é golpe. É golpe. Rendimento bancário, o melhor que tem. Você vai ganhar 1,5% ao mês. Pra você pegar um extraordinário, você vai ter 12% ao ano de rendimento. Aí eu te ofereço 20% ao mês. Se existisse um rendimento imobiliário, um rendimento financeiro que me der 20% ao mês, eu e você, sabe o que nós vamos fazer? Vender tudo que a gente tem e pôr tudo no rendimento de aluguel, porque compensaria. Então, quando a promessa... Sabe aquele ditado, os antigos falavam, quando a esmola é muito, o santo desconfia? É isso. Eu posso ter lucro imobiliário? Claro que pode. Não tem um milionário no país que não tem investimento imobiliário. Toda família rica. O cara ficou rico vendendo iogurte. Não tem problema. Vai chegar um momento que ele vai alocar o dinheiro dele em imóveis. É o rendimento, é o investimento mais seguro que existe. E de maior lucratividade e de maior segurança. Todo milionário, toda pessoa rica tem investimento imobiliário. Seja como principal negócio de vida, muda, né? Quando as Casas Bahia foi vendida, o que a família fez? Criou um fundo imobiliário. Pegou o dinheiro da venda e investiu no fundo imobiliário. Então, assim, 90% das famílias ricas têm investimentos imobiliários. Seja como só investimento, seja como vira como um dos negócios ali, dos muitos negócios que a família tem. Então, você pode ter lucro. Agora, não existe milagre. Não existe milagre. Você não vai pôr 100 mil e ganhar 1 milhão. Não existe isso. Né? Então, esse é um indício muito latente que pode ter algum problema. Gente, estamos conversando com especialista em regularização imobiliária, doutor Alan Reis. Alan Reis. Temos bastante gente comentando aqui. Quero mandar um forte abraço para todo mundo aí em casa assistindo, nos acompanhando, para você que está deitado na cama, está no sofazão.
muitíssimo obrigado pela companhia, muitíssimo obrigado pela audiência e parabéns por assistir hoje, porque é importante. Não é apenas uma história de vida, não é isso ou aquilo. Não, é importante, porque você pode se lascar por uma coisinha simples que o Dr. Alan Reis estava comentando aqui, ó. Vamos lá. Grande abraço pro meu amigo Ailton Mascarenhas. Obrigado, Ailton. Doutora Vanessa Cândido, muitíssimo obrigado pela companhia. Wesley Fabrício, excelente noite a todos. Querida Elaine Mion, muito obrigado também pela audiência. Nivaldo Messias, boa noite a todos. Qual é a... Wesley Fabrício, qual é a diferença de uso capião e reurb? Boa pergunta. Então, para eu poder falar a diferença, preciso explicar o que os dois são. O que é a uso capião? A uso capião é eu transformar posse em propriedade. O que é posse? Posse, Edson, é domínio físico. É eu ter algo e ter o controle físico daquilo. Isso é posse. Eu posso ter posse sem ser dono. Quer ver um exemplo disso? Contrato de aluguel. Aluguei uma casa para a pessoa que está morando. Ela tem a posse do imóvel? Ela tem. Ela não é dona, mas tem posse. Em alguma situação, no aluguel isso não ocorre. Então, você que tem um contratinho de aluguel, fique tranquilo que a pessoa que mora lá não vai poder pedir a uso capião. Mas em algumas situações, eu posso converter posse em propriedade. Então, a uso capião é a conversão, é a transformação, é o reconhecimento de que essa posse, cumprido alguns requisitos em um determinado período dessa posse, ela vai se converter em propriedade. Tá, antes de a gente entrar em reurb, converter em propriedade, ok. Então eu não falo exclusivamente de imóveis. Boa. Eu posso fazer uso capião de bem imóvel. Sabia disso? Eu tenho lá no escritório uso capião de carro. Eu posso entrar com uma uso capião de carro. Então imagina o seguinte, você comprou um carro, não houve transferência, não teve aquele cuidado de fazer a transferência, e sumiu o proprietário do carro, não tem como assinar o recibo de transferência. Você está há 10 anos com o carro, e não tem, tá no nome terceiro. Faleceu, isso aqui. Faleceu, você não sabe onde tá. O que eu faço? A gente pode fazer uma uso capião do veículo para você regularizar o documento do carro no seu nome. Então eu posso fazer uso capião de bem móvel e de bem imóvel. No caso do bem imóvel, eu tenho várias modalidades de uso capião. Cada uma tem requisitos próprios e específicos, tá? Eu tenho uso capião que me exige 15 anos de posse. Eu tenho uso capião que me exige 10. Eu tenho uso capião que me exige 5. E eu tenho uso capião que me exige 2 anos. Cada uma delas tem requisitos próprios e exige... E as características do imóvel, objeto da uso capião, também mudam. Então, por exemplo, eu tenho a uso capião especial urbana, artigo 1240 do Código Civil, que ela exige 5 anos de posse. Ela exige que você não tenha outro imóvel no seu nome, que você use esse imóvel para moradia e que esse imóvel não tenha como área do terreno mais que 250 metros quadrados. Se o imóvel tiver 260 metros quadrados, você pode ter todos os outros requisitos. Você não pode entrar com essa modalidade de uso capião. E detalhe, essa uso capião só pode ser deferida para você uma única vez na vida. Você não pode ter já sido beneficiado com ela. Essa é a uso capião especial urbana. Já a uso capião extraordinária, que pode ser de 15 anos ou 10, a depender das características do imóvel, ela me exige 15 ou 10 anos de posse, só que eu não preciso ter. Não precisa ser minha moradia. Independe do tamanho do imóvel. Pode ser 250 metros, como pode ser 1 milhão de hectares. E não preciso ser meu único imóvel. E eu posso pedir 10 usos capiões extraordinários na minha vida. Não tem problema, não tem limitação do número. Então tem várias modalidades de uso capião e cada uma tem características próprias dessa posse. O que vale para todas? Essa posse não é qualquer posse. Essa posse tem que ter pelo menos 3 características para poder entrar com uma uso capião. Então, eu tenho domínio físico do imóvel. Quer dizer que eu já posso entrar com a uso capião? Não, ela tem que ter 3 características. Primeira característica, essa posse precisa ser mansa e pacífica. O que significa isso? No decurso do tempo exigido, nunca ninguém pode ter entrado com uma reintegração de posse para te tirar de lá. Por isso que ela tem que ser mansa e pacífica. 2, essa posse
tem que ter um determinado período de tempo. Aí vai variar. 5, de 10, de 15, de 2 anos. E 3, essa posse precisa ter um nome. Eu sempre uso essa expressão, os clientes acham chique, né? Ela precisa ser uma posse com animus domini. É uma expressão em latim. Ânimo de dono. É uma posse que eu ajo como se eu fosse o dono. Por isso que não cabe no aluguel. Senão ninguém alugaria imóvel no Brasil. Eu tenho o risco de perder o imóvel. Tá? Agora, cuidado, tem que ter contrato, hein? Não é deixar o contrato, a locação sem contrato. Mesmo você ficando 15 anos na mesma casa... Sendo uma relação de locação, tranquilo. Até sem contrato. Provei que a pessoa tá me pagando, tem os comprovantes. Há uma relação locatícia caracterizada. Entreguei a posse, tô recebendo aluguel em troca. Não corre os capião, porque não tem o ânimo de dono. Agora, pelo amor de Deus, meu amigo, vai alugar seu imóvel, faça um contrato. Não pegue modelo na internet. Vou pegar um modelo no Google. Ou vou entrar no ChatGPT. ChatGPT me faça um contrato de locação. Não faça isso. Não faça isso. Ou coloque numa imobiliária para que o corretor faça de acordo com o contrato de advogado. Mas o papo não é sobre locação. Então, a uso capião é a conversão de posse em propriedade. Aí eu sempre, ainda sobre o uso capião, antes de eu mudar, a gente ouve, uso capião é ação de quem tomou o imóvel dos outros. É ação do MST. Gente, vocês não têm ideia, Edson, de quantos imóveis a pessoa comprou, pagou, mas por problema documental, não fez o documento certo, não tem a cadeia de contratos, por algum problema, eu não consigo regularizar pelos meios ordinários. Aí eu tenho que entrar com uma uso capião. Aí eu vou falar, senhor juiz, eu comprei, eu paguei, mas esse contrato aqui é problemático, alguma coisa aconteceu, eu vou explicar o óbice, por isso que eu tô pedindo a uso capião. Ordinários é o padrão. Padrão de ir no cartório fazer a escritura de compra e venda. Às vezes, por alguma razão, eu não consigo fazer isso. Tem algum problema no contrato. Tem alguma questão que não foi observada na época. Te dou um exemplo. Tem um bairro aqui em Campinas, de Chácara. Foi uma loteadora até famosa, ela existe ainda, não vou falar o nome por questão de ética. Ela fez um loteamento e não conseguiu regularizar esse loteamento. Ela vendeu, fez contrato, as pessoas pagaram. Mas esse loteamento até hoje não está regularizado perante a Prefeitura Municipal de Campinas. O que as pessoas podem fazer de forma individual? Uma uso capião. É o que nós temos feito em alguns casos lá para regularizar o lote e a pessoa ter a título de propriedade. Senão ela não vai ter até o dia que a loteadora quiser regularizar. Vai ficar dependendo da loteadora. E é um caso que já tem 30 anos pendente de regularização, não vai fazer mais. Então, basicamente, a uso capião, que é a ação individual de uma pessoa que tem a posse dentro de uma dessas modalidades. Eu tenho extraordinário, ordinário, especial urbano, especial rural, uso capião familiar, uso capião coletiva, uso capião tabular. Tem várias modalidades de uso capião. Vou falar aqui de todas, não vou ficar só o podcast de uso capião. Então eu tenho a posse e eu quero converter essa posse em propriedade. Como eu faço isso, Edson? De duas formas possíveis. A mais comum e mais antiga, através de um processo judicial. Eu vou contratar um advogado, o advogado vai entrar com o processo, vai enviar para o juiz vai analisar uma série de requisitos, vai ter toda uma instrução processual, no final ele vai dar uma sentença falando, não, de fato, o Edson me provou que está há tanto tempo, ele cumpre os requisitos, essa propriedade é do Edson. Pronto. A sentença de uso capião, usando aquela expressão do início, é o seu título translativo. Está dizendo que aquele imóvel é assim, eu vou pegar aquela sentença de uso capião e vou registrar no cartório de registro de imóveis. Pronto. Lá vai constar que, através de uso capião, eu sou proprietário daquele imóvel. A validade 100% normal. 100% normal. Quero vender no dia seguinte. Você vai em qualquer cartório e vende, tá? Então, eu faço isso através de processo judicial. E desde 2015, com regulamentação de 2017, eu posso fazer através da uso capião extrajudicial. Eu faço ela no cartório, não tem processo. Precisa de advogado. Ela foi prevista, perdão, no Código de Processo Civil, pois a mesma lei que criou a REURB regulamentou ela e o CNJ soltou um provimento 65 que agora foi convertido no provimento 149, aonde ela tem todo como é que funciona. É feito no cartório de notas e de registro. Então eu posso fazer judicial ou no extra. Qual as duas grandes diferenças? O extra é mais rápido. Porém, não pode ter oposição. Se alguém chegar lá e falar, eu não concordo, para tudo e segue na via judicial, tá? Então,
não sei se me fiz claro, respondendo a pergunta do Wesley, que é um querido amigo, uso capião é a conversão de posse em propriedade. E a reurb? Só para matar uma situação aqui, um exemplo. Essa é uma varinha do filme Harry Potter. Tava com relacionamento com a Maria. E nós morávamos juntos. Separou. E essa varinha vale X. Porque ela é do filme e foi usado. Vale tanto. E a Maria não quis. Aí passou 5 anos, 10 anos, ela descobriu que aquilo ali tem valor. Não tem nada a ver com... Como funciona? Então... Não seria uso capião, porque eu quero a posse... A Maria quer a posse, que ela descobriu que aquilo ali tem valor. Nesse caso, não entraria no uso capião, por quê? Né? Como teve um relacionamento, teria que ter sido partilhado eventualmente ou num divórcio, ou se era uma união estável, numa dissolução de união estável. Como ela... vou pegar o seu prazo, você falou, 5 anos. Como ela não reclamou, em 5 anos pode ter prescrito já essa discussão da partilha, né? Então, aí não seria uma casa de uso capião, porque ela perdeu o direito de reclamar de não ter sido partilhado. Agora vamos pensar um outro caso. Mesmo ela não sabendo que ele tinha um valor... Mesmo não sabendo. Agora vamos pensar um caso que você esqueceu na casa de um amigo. Não é, mas vamos tirar do âmbito da família, vamos para casa de uma relação de amigo. É sua e você esqueceu. Ficou 5 anos lá. Agora você entra com uma ação falando, eu quero de volta. Quero meu patrimônio. Esqueci, isso tem um valor agora. Estourou um novo filme do Harry Potter. Está valendo muito dinheiro. Aí muda-se a figura, porque daí pela posse ele adquire a propriedade. Agora, bens móveis que não tem documento de titularidade é quase que impossível você entrar com a uso capião, porque não tem essa discussão. Vem do carro, porque no carro tem um documento que fala, esse carro é do João. Então eu tenho uma transferência de propriedade que é documentada. Porque via de regra, bens móveis, como é que eu transfiro a propriedade? A gente chama isso no direito de tradição. O que é a tradição? Edson, segura essa varinha, por favor. Eu fiz a tradição. Eu te entreguei. Entreguei, eu transferi a propriedade. Não tem documento. Via de regra, bem imóvel se dá por tradição. Né? Quer ver um exemplo disso? Quando eu compro qualquer coisa. Comprei um celular. A nota fiscal prova que eu paguei. Mas o que me torna dono daquilo é a tradição. O fato de eu catar te entregar. Isso chama-se tradição no direito. Então, quando você tem algo que não tem título, que não tem prova documental, não tem muito sentido a uso capião. Por isso que o carro é o caso mais comum de bem imóvel. Carro, lancha. Veículos. Veículos no seu todo. Lancha, barco. Eu já vi os capião móvel de barco. O cara morreu, eu preciso regularizar junto da Marinha, não tem titularidade, entra na justiça, ganha titularidade e eu consigo regularizar. E o juiz libera fácil isso? Fácil não, porque tem uma série de requisitos. Porque pensa, se coloca no lugar de juiz. Quando eu dou uma uso capião de bem imóvel, tanto faz. Eu tô dizendo o seguinte, isso que no papel tá no nome de José, agora eu vou declarar que tá no nome de João. Você concorda comigo que é uma decisão grave? É uma decisão... É um passo importante? Então, para o juiz fazer isso, ele tem que estar cercado de provas muito robustas do tempo de posse, de todas as características. Tanto é que o proprietário é chamado no processo. Se defenda. E ele pode alegar, não, eu tenho um contrato de comodato, eu emprestei, acabou. Morreu o uso capião. Eu tenho um contrato que eu emprestei, logo não tem ânimo de dono. Ou que eu aluguei, por exemplo, no caso do aluguel. Então, não é simples, por isso que é uma ação, via de regra, demorada. E que exige muito documento, né? As nossas usos capiões lá, elas geralmente começam com 100, 150, 200 páginas de processo. Por quê? Porque a gente pega IPTU, água, luz, foto, testemunho de vizinho, carta que você recebeu da escola, contrato da escola que você colocou, matriculou seu filho, você declarou naquele contrato que aquele endereço era seu. Ele vai juntando um monte de prova para provar que você está naquele tempo. Porque eu preciso fazer o juiz ter muita tranquilidade que você de fato tá ali aquele tempo. Porque ele tá dizendo, isso que é do João eu tô tirando e tô dando pro José. Então é uma sentença muito poderosa, uma sentença drástica. Ele precisa estar cercado de muitos cuidados. Então, a uso capião é a conversão da posse em propriedade. E a reurb? A reurb é também a conversão da posse em propriedade, em alguns casos, só que ela vai muito além. Algumas características. Primeiro,
ela é feita de forma coletiva. Uso capião, eu faço ela até tem modalidade de uso capião coletiva, mas via de regra, uso capião eu vou discutir um imóvel. É uma parte, é um imóvel que eu quero regularizar. Então, a primeira característica da REURB, ela é coletiva. A segunda característica da REURB, ela vai além da questão da propriedade, mas ela também, ela regulariza a questão urbanística. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou pegar o mesmo exemplo que eu dei de Campinas, desse loteamento que eu falei de chácara que não está regularizado. Ele tem um problema urbanístico. Por quê? Porque houve um parcelamento de solo irregular, que não foi aprovado pelos órgãos públicos. Então, para eu fazer um loteamento, Edson, para eu fazer um bairro, para eu fazer seja um bairro de chácara, de casa, existe uma lei, a Lei 6766, que disciplina como isso é feito. Então, eu tenho que provar um projeto, eu tenho que fazer um pedido de viabilidade na prefeitura, aprovado, eu vou aprovar o projeto da prefeitura, depois eu vou registrar no cartório, para daí eu começar a fazer as obras de infraestrutura, para daí eu vender. Eu não posso simplesmente pegar uma área de 10 mil metros e começar a vender antes de ter um projeto aprovado. Isso é ilegal. É crime de parcelamento de solo. Então, a REURB, eu resolvo mais do que titular a pessoa, eu resolvo também a questão da irregularidade do lote em si. Porque eu posso fazer uma uso capião de um lote irregular ou posso fazer uma uso capião de um lote regular. O lote está criado. E eu estou fazendo a uso capião de um lote que já existe. Na REURB, pressupõe que a caracterização urbanística daquele loteamento está equivocada. O loteamento não foi aprovado, ou o loteamento até foi aprovado, mas a loteadora não outorgou as escrituras para as pessoas. Então, é mais do que titular a pessoa, dizer que a pessoa é dona. É também regularizar o lote em si. É criar esse lote perante o poder público, é fazer ele nascer, tá? Porque lote, ele tem uma questão visual daquilo que é feito, mas tem uma questão jurídica. E muitas vezes não é obedecido esse critério jurídico. Nós temos muitos loteamentos irregulares no Brasil. Nós temos um caso aqui da região, não vou citar um caso de Jordão, vou citar um caso de Sumaré, estamos do lado. Vila Soma. A Vila Soma é uma ocupação que foi feita numa área de uma empresa que estava em falência. Alguns empregados começaram a morar lá, porque não tinham recebido direitos trabalhistas. Um grupo de empregados, de repente, saiu a notícia que eles estavam fazendo lá a ocupação e veio gente de um monte de lugar também morar lá. Resumindo, de um dia pro outro tinha um bairro lá com milhares de pessoas morando. Sem água, sem esgoto, sem rua, sem poder público, sem nada. Absolutamente nada. Esse processo foi, voltou, teve reintegração de postos, o Supremo derrubou, vai, não vai. 2017 nasce a nova lei de regularização fundiária. Já existia uma lei anterior, de 2009. Em 2017 é promulgada uma nova lei no governo Michel Temer. E eles potencializaram as possibilidades e as hipóteses de REURB nessa lei. O que foi feito no Vila Soma? Você tem lá um bairro com milhares de pessoas morando, crianças que já nasceram lá, já cresceram, serviços públicos de lixo chegando, etc. Bom, precisamos regularizar o bairro. Como nós vamos fazer? Foi feita uma REURB. Então a REURB regularizou o bairro, criou os lotes e titulou. Então criou o lote quadra 1, lote 1. Lá é o José. Quadra 1, lote 2. Lá é a Maria. Quadra 1, lote 3. E assim por diante. Então, ela vai um pouco além da uso capião. Porque o seu escopo é maior de atuação. E ela é coletiva. Ela sempre é coletiva. A uso capião pode ser coletiva. A via de regra ela é individual, mas ela pode ser coletiva. Já a REURB, ela sempre será de uma unidade, de um núcleo informal urbano, ou seja, exige que haja mais de uma casa, que haja ali um contexto de irregularidade coletiva. Gente, estamos aprendendo. Opa, agora sim. Gente, estamos aprendendo bastante, é muita pergunta legal, é muita dúvida, é muita informação realmente nova. Mas eu vou pedir para vocês apenas 50 segundinhos, que é pro apresentador ir ao banheiro e ele volta. Só vai tocar o jinglezinho e a gente já tá de volta, beleza? Estamos no podcast? Aguenta aí, menos de um minuto. Estamos no ar, entrevista e animação. Estamos no ar, trazendo curiosidades. Estamos no ar, com autoridade. Pra você que está conectado, fique ligado. Estamos no ar, Vem com a gente, alegria total. O assunto é geral.
Estamos no ar. Estamos no ar. Bate-papo e descontração. Estamos no ar. Entrevista e animação. Estamos no ar. Trazendo curiosidades pra falar a verdade. Estamos no ar. No ar. No ar. Gente, tamo de volta, ó. Já me aprontei aqui, já me aprumei. Já me aprumei. Tá tudo certo, vamos tocando, vamos continuando. Agora dá pra gente tocar até o final. Doutor, tem muito advogado aí, muito... Isso em todos os lugares. A gente estava falando sobre REURB. Tem muito advogado aí vendendo gato por lebre, né? Assim, Edson, eu tenho muito respeito em falar da classe. Infelizmente, nós, advogados, nós temos um defeito que os médicos não têm. Dificilmente você vai ver um médico falando mal de um médico. Médicos são muito prudentes em falar dos médicos. Às vezes, os advogados nem sempre são tão prudentes assim. 2 observações. Primeira delas. Se você tiver um problema no coração, Edson, você não vai procurar um ortopedista. Você vai procurar um cardiologista. Então, algum problema que eu vejo às vezes é assim. Eu tenho um problema imobiliário e eu procuro um advogado especialista em direito do trabalho. Os meus colegas advogados trabalhistas são fantásticos no direito do trabalho, né? Se você chegar hoje no meu escritório e me ligar e falar assim, doutor Alan, estou sendo processado, meu funcionário me... usar a expressão popular, me colocou no pau, ou seja, me entrou com uma ação trabalhista. Eu vou falar, poxa, que pena, procuro o fulano de tal, que é um advogado que eu indico, que é muito bom nessa área, porque eu não faço ação trabalhista. Porque a minha especialidade é direito imobiliário. Então, às vezes, há um descompasso de expectativa entre cliente e advogado. Por quê? Porque ele procura um bom advogado, mas que não é bom naquele problema, é bom em outro problema. Recentemente, agora, meu pai aposentou. Meu velhinho que você conhece se aposentou. Tá todo feliz da vida. Não tá assistindo hoje porque tá viajando. Aposentou, meu amigo. Acabou, né? Demorou. Já foi curtir. E eu não fiz o pedido de aposentadoria do meu pai. Quem fez foi um colega especialista em aposentadoria que eu indiquei. Falei, por favor, cuide do meu pai. E esse mesmo colega que aposentou meu pai, olha que engraçado, Edson. Ele teve um problema no imóvel dele e ele me contratou para resolver o problema do imóvel dele. Porque tanto eu quanto ele temos a consciência do quê? Cada advogado dentro da sua especialidade. Então, às vezes tem um descompasso. Por quê? Porque o cliente procura um advogado mais especialista naquela demanda para tentar cuidar daquela demanda. Então, o primeiro conselho aos ouvintes, aí ouvintes não, né? Porque o podcast aqui também é transmitido, não é só de áudio, mas aos nossos espectadores, é que procuram um advogado especialista na demanda. Isso vale para qualquer área, né? Agora, a segunda coisa, assim, que é muito comum, tá? É difícil. Eu lido com pessoas e processos você ganha, processos você perde. O segredo, eu sei que tem alguns advogados, uns queridos advogados assistindo, eu vi um aqui que já até deu um joia aqui. Eu sempre deixo muito claro para o cliente riscos. Ó, tem lá um processo de regularização de um imóvel que está sob júdice, tem demanda, tem litígio, Edson. Eu falo para ele, olha, tá perigoso aqui, você tem problemas, né? Você tem problemas. Hoje mesmo, com um cliente que eu falei, olha, essa regularização sua é de alto risco. Há grandes problemas aqui nesses contratos que você está me apresentando. Então, é sempre ser claro com o cliente. Sabe quando a causa é ganha? Quando acabou. Até acabar, a causa não é ganha. Doutor, a causa é ganha? Essa pergunta é uma das perguntas mais feitas aos advogados. Causa é ganha, doutor? Falei, quando o juiz assinar a sentença, aí é ganha. Até lá não tem causa ganha. Todo processo, Edson, tem risco. Não existe processo sem risco. É igual procedimento cirúrgico. Por mais simples que seja, procedimento simples, sempre tem risco. Risco pequeno, risco médio, risco grande, risco altíssimo. Mas todo procedimento cirúrgico tem risco. Todo processo tem risco. Agora, é claro, o advogado experiente, ele já sabe, ele conhece, ele já passou por aquilo. Ele sabe onde vai ter problema, onde não vai ter. Ele já tem uma experiência pretérita que ele fala, não, aqui o risco é baixo, não, aqui o risco é alto. Então, às vezes tem esse compasso. Eu sou muito transparente com os meus clientes.
Extremamente transparente. O cliente novo chegou lá, situação delicada, eu sempre sou extremamente transparente para ter um alinhamento de expectativa, para que ele saiba que o que ele está eventualmente tentando regularizar tem risco. Ou que ele está se defendendo, ou a ação que ele vai entrar tem risco. Então, eu sempre digo isso aos clientes para que haja transparência. Transparência é tudo na advocacia. Ser claro com o cliente é uma regra que eu aprendi com bons advogados que me ensinaram. Não estou inventando a pólvora aqui, não. Gente muito boa me ensinou. Eu trouxe para a advocacia, repasso isso para toda a minha equipe lá do escritório. A gente está uma equipe muito bacana lá. Tem alguns assistindo aqui. Mando um abraço lá para o meu time do meu escritório. Os advogados trabalham lá comigo, a equipe de suporte. Seja claro com o cliente. Não minta. Não invente. Fale a verdade. Isso traz frutos, viu, Edson? Traz frutos bons, graças a Deus. Doutor, pergunta aqui. Área verde, eu posso pedir o uso capião? Tá, vamos lá, vamos entender o que é área verde. Há uma grande... Porque área verde é um termo popular, não é um termo jurídico, tá? Área verde geralmente é duas das coisas que eu vou falar aqui. Ou é uma área pública, tá? Uma área pública. Ou é uma área que a gente chama de área de preservação. Área, leito de rio, pedaço de floresta ali, área que tem uma densidade de árvores e tal. Então, área verde, geralmente, aí a pessoa vai lá, faz um barraquinho e mora lá, e depois que entra com o uso capião. Primeira coisa que precisa ficar claro. Tanto a Constituição Federal como o Código Civil proíbe terminantemente o uso capião de área pública. Então, é área pública? Posso entrar com o uso capião? Não. Não cabe uso capião de área pública. É proibido por lei. Entrou, perdeu, tá? Existe uma hipótese possível quando o bem foi desafetado, é um termo que a gente usa, quando a administração pública aprova um projeto de lei dizendo que aquele patrimônio não tem interesse naquele patrimônio, continua sendo público, mas está desafetado. Alguns juízes entendem que cabe, outros não, mas o fato é, não cabe uso capião sobre bem público. Então, se a área verde que você está me falando for área pública, você não pode entrar com uso capião. E REURB? Cabe? REURB cabe. É por isso que a REURB é além que a uso capião. A REURB, só para, voltando ao assunto da REURB, a REURB não é uma forma de regularizar o imóvel. Na verdade, a REURB é um guarda-chuva. A lei da 13465 de 2017, que é a lei que trouxe a nova modalidade de REURB no Brasil, vigente hoje, ele é um guarda-chuva com várias possibilidades de regularização. Dentro da REURB, eu posso regularizar por legitimação fundiária, eu posso regularizar por legitimação de posse, eu posso regularizar por concessão de uso especial para moradia. Tem vários institutos dentro da REURB. Então, a REURB ela é um leque de possibilidades, tá? E dentro da REURB, eu posso regularizar a área pública. Eu posso regularizar a área pública através de regularização fundiária, tá? Diferente da uso capião, que eu não posso em hipótese alguma. Então, área verde, moro lá, é área pública, posso regularizar por uso capião? Não. Posso regularizar por REURB? É uma possibilidade, mas vai depender de alguns fatores, verificar os requisitos. E existem regras também. Existem regras e requisitos. Não é só porque tá lá que você tem direito a REURB. Você tem que ter tempo, você tem que ver o marco temporal. Porque para caber legitimação fundiária, que é uma das possibilidades que a lei da REURB permite, é a melhor delas, para ter legitimação fundiária, o núcleo e o núcleo urbano tem que estar consolidado até dezembro de 2016. Se for posterior à consolidação, já não cabe legitimação fundiária. Cabe outros mecanismos, mas o melhor que existe não cabe. Então, você vai analisar se cabe naquele caso concreto. Mas, em hipótese, cabe REURB sobre área pública. Mas, alguns pontos. A depender da renda da pessoa, ela precisa indenizar o município, ou o estado, ou a União, caso a área pública pode ser da União, do estado, do município. Pode ser que não saia de graça. Se for renda baixa e for aprovado, aí não há indenização, mas dependendo da renda, se for uma REURB-E, que é uma das possibilidades de REURB, tem REURB-S e REURB-E. Se for REURB-E e for a pública, aí tem que ter uma compensação ao poder público. Então, aí vai depender de cada caso a caso. Mas, em tese, REURB cabe. O uso capião, não. Tá. Área verde também. Próximo a leitos de rios e nascentes, existem regras também que não pode. Entenda o seguinte. Hoje, nós temos uma proteção ambiental muito forte no país. Desde a Constituição de 1988, o legislador originário que promulgou a Constituição trouxe o direito ao meio ambiente como um direito de garantia fundamental. O que significa isso? Traduzir. É um direito importante, é algo que o Estado valoriza.
Então, tudo que se resume a direito ambiental, proteção, a leito, nascente, rio, a árvore, ao bioma, tudo isso tem uma proteção especial na legislação. É possível REURB em área de APP e até em área de nascente, em área não edificante do leito de rio. Mas em casos muito específicos, e a lei mais ou menos diz assim, ó, se der, não faça. Se tiver como remover e jogar para outro lugar essa pessoa, dar uma moradia, vamos fazer. Em último dos últimos casos, obedecidos a alguns requisitos muito específicos, tem que ser REURB-S de moradia de pessoas de hipossuficientes, de baixa condição financeira, e tem que ser um núcleo de quase impossível remoção. Se for de fácil remoção, remove e arruma moradia em outro lugar, algum programa habitacional. Então a lei ela até permite em alguns casos muito específicos, mas ela sempre privilegia a proteção ao meio ambiente. A Lei 3465, que é a lei da REURB, ela foi alvo de diversas ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Algumas entidades entendendo que ela seria inconstitucional. E os pontos que eles batem é justamente as questões ambientais. Recentemente, agora, há uma semana, o ministro Dias Toffoli, que é relator de uma das muitas ações, entendeu e julgou improcedente a ação, dizendo que a lei é constitucional sim. Os dispositivos apontados não seriam inconstitucionais. Mas os pontos que essas entidades bateram justamente essas questões de meio ambiente, de relativização da proteção ao meio ambiente. A legislação é muito forte nesse sentido. Hoje, a gente brinca, os criminalistas, alguns brincam, às vezes é mais fácil resolver um crime de uma pessoa que matou uma pessoa do que uma pessoa que matou um passarinho. Brincadeiras à parte, é para entender a gravidade de você fazer, por exemplo, supressão de árvores sem a devida autorização. Você é multado. E crimes ambientais, via de regra, alguns são imprescritíveis. Ou seja, pode passar quantos anos for que você vai responder. Multas ambientais são altíssimas. A Polícia Ambiental tem ficado em cima dessa. As prefeituras municipais também fazem a fiscalização no perímetro urbano. Saber que se você fez supressão de árvores, você pode suprimir, desde que você vá lá, faça um procedimento administrativo, justifique. A municipalidade vai autorizar, você vai ter que fazer a compensação desses plantios em outro lugar. Então, é possível com autorização, mas tem que ser feito do jeito certo. Uma coisa que era muito comum antigamente, o camarada ia construir, tinha uma nascente, ele aterrava a nascente. Faz um negócio desse hoje pra você ver. E caso o poder público descubra, o problema que você vai arrumar pra sua vida. Então, assim, regularização em áreas sensivelmente ambientais sempre são muito mais complexas. Porque você tem elementos adicionais, né? Área de preservação permanente, área de APA, né? Porque você tem APP, que é a área de preservação permanente, e você tem a área de APA, que é a área de preservação ambiental, que é mais difícil ainda para você regularizar. É possível, mas os requisitos, os documentos que você precisa apresentar sempre vão se avolumando mais. Exige mais documentos, mais projetos e mais empenho do profissional que estiver fazendo a regularização. Regularização e reforma agrária. O senhor citou agora há pouco aqui com relação a esse pessoal que ocupa fazendas ou isso ou aquilo. Movimento sem terra, sem teto. Qual que é a diferença? A reforma agrária, ela visa menos o direito à moradia e mais o direito a plantio. Então, basicamente, o que o Constituinte trouxe? Que as áreas improdutivas podem ser objeto de reforma agrária, que é o quê? O Estado tirar do particular e destinar para alguém que faça a plantação. Então, você tem algumas entidades, dentre a que eu fiz a brincadeira, né, MST e outras, que buscam isso. Mas o objetivo deles não é exatamente moradia, mas dar destinação produtiva a áreas que, na visão deles, está sendo utilizada de forma improdutiva. Ou seja, não está plantando. Tem uma área lá rural boa, destinada à plantação, e não está utilizando isso. Então, em tese... Então, ela não está visando muito o direito da moradia, está visando mais o direito a poder ter a plantação e subsistência da agricultura familiar. Mas dentro da Lei 13.465, que é a Lei de Regularização Fundiária, também trata um pouquinho de reforma agrária, porque a REURB também pode ser utilizada para reforma agrária. Porque a REURB, ela visa criar e regularizar situações jurídicas que não necessariamente estão utilizadas para a moradia, mas às vezes são conexas, porque muitas vezes quando se fala de agricultura familiar, no mesmo local que o cara planta, o cara mora. Então, existem instrumentos dentro da REURB para resolver isso. Mas, só para deixar claro, a REURB ela tem... A característica central dela é o quê? Ela está regularizando o direito à moradia. A reforma agrária, e aqui eu não estou entrando no mérito se está certo ou está errado, tá, pessoal? Estou só
trazendo o que o legislador trouxe. Eu sempre brinco. A gente pode discutir se a lei é boa ou ruim. Agora, tem que cumpri-la do jeito que ela é. Boa ou ruim, estamos aqui para cumpri-la. E a reforma agrária está visando dar o quê? Destinação de produção a terras que, em tese, seriam improdutivas. Entendi. Querendo ou não, são duas vertentes diferentes. São Dá conexas, mas são... É ligados, mas... visam de objetivos braços... diferentes, tá? Regularização hoje. Você falou que na região de Campinas é bem puxado. Os imóveis não estão 100% regularizados, boa parte deles. Boa parte. Para mim regularizar, eu, Edson, tenho um imóvel, para ir por conta no cartório fazer as coisas, o custo é mais alto. Vamos lá. Primeiro, só para você entender o que é irregularidade imobiliária. Então, tem vários exemplos que eu posso dar. Como os exemplos que eu dei. Tem um contrato particular de gaveta. Você está irregular o seu imóvel. Faleceu meu pai e eu não fiz inventário. Está irregular o seu imóvel. Deixa eu ver mais algum exemplo. Recebi de doação, mas nunca documentei. Tá irregular. A pessoa pode até ver. Te dou, Edson. Casa é sua, pode morar. Beleza, ganhei. Não transfiro meu nome. Tá irregular o seu imóvel. Comprei da loteadora, mas não fiz escritura. Tá irregular o seu imóvel, né? Eu até tenho um vídeo que eu soltei uma vez, criou até uma certa polêmica. O título do meu vídeo era assim: seu imóvel, você é dono do seu imóvel? Será? Eu explico nele situações que as pessoas pensam que são proprietárias no sentido jurídico da palavra, né? Mas não são. E aí a gente vai explicando. Então tem várias hipóteses. Por exemplo, comprei um imóvel financiado, quitei e nunca registrei a carta de quitação. Eu sou proprietário do imóvel? Não é propriedade do seu imóvel. Então são diversas possibilidades. Dependendo da possibilidade, eu não preciso nem de advogado para regularizar. Eu posso ir direto no cartório. Vou lá e regularizo. Mas são as irregularidades mais simples. Via de regras mais complexas, você sempre vai precisar de um advogado. Inventário, você precisa de um advogado. Você precisa de um advogado. É obrigatório a presença de um advogado, seja no inventário judicial ou no extra. Porque é possível fazer inventário no cartório sem a necessidade de processo. Mas precisa de um advogado. Inclusive, nós estamos... agora dia 19, amanhã, é o último dia de funcionamento do Poder Judiciário no ano de 2025. 2024 vai entrar em recesso e os prazos só retornam. O recesso vai até o dia 6 e os prazos voltam dia 20 de janeiro. Só que semana que vem eu tenho inventário para assinar no cartório, porque os cartórios não param. O judiciário para, os cartórios não param. Eu tenho mais uns 6 inventários para assinar esse ano ainda. Inventários extrajudiciais, né? Então, ontem mesmo eu assinei 2. Então, por quê? Porque você pode regularizar no cartório. E eu sempre privilegio a regularização extrajudicial. Sendo possível fazer no extra, eu sempre privilegio a extrajudicial. Pela praticidade. Pela praticidade, é mais barato, via de regra. Às vezes não é nem mais barato, mas sempre é mais rápido. Mais rápido sempre será. Ponto. Tá? Então, o que eu não ganho, a diferença do valor de emolumentos, eu ganho no tempo. Eu tenho uso capião extrajudicial que resolveu em 6 anos. Eu tenho uso capião judicial que resolveu em 5 anos. Perdão. Eu tenho uso capião extrajudicial que resolveu em 6 meses. E tenho uso capião judicial que resolveu em 5, em 6 anos. Então, às vezes os valores são parecidos, só que o tempo é muito rápido. E o tempo é dinheiro. Regularizar mais rápido, poder dispor do seu imóvel de forma mais tranquila, de forma plena, pode ser uma possibilidade de um negócio que você pode perder, etc. e tal. Então, traduzindo. Regularizar mais complexo, você vai precisar de um profissional via de regra. Mais simples, você até pode. Mas eu quero contratar um profissional para assessorar. Eu recomendo. Porque apesar de você poder fazer sem só, o advogado pode reduzir custo, pode verificar alguma questão tributária que você pode escapar de um custo maior. Você tem, às vezes, algum planejamento legal, não é nada, absolutamente nada ilegal, que você pode diminuir custos. Por exemplo, uma coisa que eu tenho indicado a alguns clientes, holding. Eu vou falar em holding, Edson. Sim. O que é a holding? Eu crio uma empresa para alocar o meu patrimônio nela. Coloca tudo lá. Mas o que eu vou ganhar com isso? 2 coisas. 3 coisas. Primeira coisa que você vai ganhar numa holding, blindagem patrimonial. Eu protejo esse patrimônio. Então eu sou empresário, tenho uma empresa de construção civil, que é uma empresa com... é um tipo de segmento que tem alta rotatividade de processo trabalhista. Eu tenho minhas casinhas lá no CPF. Eu quero proteger para que se der algum problema na empresa,
não recai sobre o meu patrimônio pessoa física. Qual a melhor forma de fazer isso? Uma possibilidade é a holding. Eu aloco o patrimônio na holding. Então eu trago blindagem patrimonial. Protejo esse patrimônio. Segunda coisa que eu ganho com a holding. Eu economizo o tributo. Tudo que é tributado em pessoa jurídica, via de regra, é mais baixa a alíquota do que tributar em pessoa física. Então, por exemplo, lucro imobiliário. O que é o lucro imobiliário? É o valor que eu recolho de imposto de renda quando eu faço a venda de um imóvel. Então, por exemplo, comprei um imóvel por 100 mil reais e vendi ele por 400. Qual é o meu lucro imobiliário? 300 mil, que foi a diferença do valor Da que compra pra entrou venda. para o valor que saiu. Sobre esse valor de lucro imobiliário, incide imposto de renda. A alíquota pessoa física começa em 15%. A alíquota em pessoa jurídica, a depender, tem uma série de regras, pode começar em 6%. Caramba. Olha a diferença. Quase um terço. Entendeu a diferença? Ah, mas eu faço uma venda e compra na vida. Tá bom, agora imagina um cara que tá fazendo venda e compra uma vez por ano. É um custo que ele pode reduzir interessante. Mas eu tô falando de venda e compra. Perdão, Edson. Tô falando de venda e compra, mas eu posso falar de aluguel. As pessoas não fazem, mas incide imposto de renda sobre aluguel. Dependendo do valor do aluguel, tem uma faixa que é isento, mas tem uma faixa que você incide. De novo, o aluguel ele pode chegar a imposto de renda até 27,5% em pessoa física. Se estiver numa holding no Simples Nacional, vai começar em quanto? Pode começar em 6%. Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 10 casas de aluguel. Poxa, compensa você... E todas estão recolhendo imposto de renda. Compensa você ter uma holding, alocar o patrimônio lá, porque o que você vai ganhar de diminuição tributária paga o custo da holding. No primeiro ano você já zerou já. No ano seguinte você está tendo lucro. Então a holding traz blindagem patrimonial, ela traz planejamento tributário para fazer essa diminuição e terceiro, ela pode trazer o quê? Planejamento sucessório. O que é planejamento sucessório? Como usar uma holding para planejamento sucessório? Eu não quero que... Eu tenho um patrimônio considerável e não quero que meus filhos... Não quero que meus filhos tenham que gastar com inventário. O imposto sobre inventário no Brasil pode ser de até 8%. O estado de São Paulo é 4%. Do bem. Do bem. Então, imagine o seguinte. Dá um exemplo. A pessoa morre. Tem algumas hipóteses de isenção, mas vamos deixar elas de lado aqui para não confundir. A pessoa morre e deixou uma casa que vale 200 mil reais. Vai para os filhos. A pessoa não tem esposo, já é viúva, a casa é só dele, vai para os filhos. Quantos filhos vão pagar de imposto? 4% sobre 200 mil. Eles vão pagar 8 mil reais só de imposto no inventário. Fora advogado, cartório e registro. Via de regra, o ITCMD, o nome desse imposto no estado de São Paulo chama ITCMD. Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. 4% do estado de São Paulo. Tem estado que é mais. Pode ser até 8%. E há projeto de lei no estado de São Paulo para subir. Tem um projeto de lei para subir para 8%, para 6%. Via de regra, o ITCMD, ele é 50% a 60% do custo de um inventário. Então, tudo que você gasta no inventário, 50% a 60% é só ITCMD. Já considerando advogado, registro, escritura. Eu não quero que os meus filhos tenham esse gasto. Ok, a gente faz uma holding. Aloca o patrimônio seu na holding. Ok? E você doa as cotas sociais com usufruto dessa holding para os seus filhos. Pronto, se você falece, não tem que fazer inventário. Eles já são titulares da empresa. Então, a holding eu faço blindagem patrimonial, planejamento tributário e planejamento sucessório. É um instrumento que a gente tem feito bastante para alguns perfis de cliente. Por quê, Edson? Falando de sucessão. Testamento. Posso fazer um testamento? Pode. Mas eu só posso testar 50% do meu patrimônio caso eu tenha herdeiro necessário. Não posso testar mais que isso. Por quê? Porque a lei proíbe. Então eu tenho uma casa, tá bom? Tenho uma casa. E eu quero testar. Meus filhos, eu acho eles ingratos. Eu quero dar para um sobrinho. Eu posso dar a casa inteira pro sobrinho? No testamento? Não, a lei não permite. Há uma reforma do Código Civil que pretende alterar as regras de sucessões. Mas a lei que está valendo hoje, eu não posso. Mas isso é nacional. Cada país tem a sua modo de pensar. Exatamente. Aí, é interessante, né? A gente vê lá os filmes americanos. Por isso mesmo. Aí, não, eu testei, doei, a família... Até tem um
um filme, eu gosto de filmes de investigação, essas coisas assim. Tem um filme na Netflix que ele conta a história de um assassinato que aconteceu justamente porque o patriarca da família lá testou tudo pra enfermeira. Então tinha um patrimônio enorme, vários filhos brigando pela herança. De repente, quando abre o testamento do cara, ele deu tudo pra enfermeira dele. Nos Estados Unidos pode fazer isso, no Brasil não. No Brasil não pode fazer isso. Se você tiver herdeiros necessários e os filhos são, ou seja, se tiver filhos que são categoria de herdeiro necessário, eu não posso testar 100% do meu patrimônio. Quer ver outro caso? Já até divagando um pouquinho. Até estava contando isso para um cliente ontem. Doutor, quero casar no regime da separação de bens e não quero que meu cônjuge tenha direito a nada. Ok, eventualmente num divórcio, o patrimônio de um é de um, o patrimônio do outro é outro, os patrimônios não se comunicam. E num caso de falecimento? Então eu tenho um casamento, marido e mulher, ele tem o patrimônio dele, ela tem o patrimônio dela, casaram no regime da comenda de separação de bens, ok? Aí o cara falece, estando casado. A viúva tem direito ao patrimônio? As pessoas acham que não, mas ela tem. Não tem direito como dona, no sentido de ser meação por causa do casamento, mas ela se torna herdeira. Tem alguma forma de eu impedir que a pessoa seja minha herdeira? Não. Se tiver patrimônio, o cônjuge vai ser herdeiro. Caso o patrimônio seja exclusivamente seu, o cônjuge será herdeiro. Ah, não, é nosso. Como é um parcial de bens dos dois. O cônjuge não é herdeiro, ele é dono de metade. Aí ele não é herdeiro. Então ele tem a metade dele, você tem a sua metade vai pros outros herdeiros. E o cônjuge não é herdeiro porque ele já é dono de metade. Então ele não é dono de metade mais herdeiro, é dono só de metade. Agora, aquele patrimônio que é só seu, não é do cônjuge, você falece, seu cônjuge é herdeiro. Independentemente do regime. Comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, regime de aquestos, que é uma forma de casamento que ninguém nem usa e tá na lei. Que isso? É uma forma de casamento que nunca viu acontecer. Tá na lei, a lei prevê, é uma forma muito complexa de regime de casamento que não pegou, não vingou. Existe desde 2002 no Brasil, o Código Civil atual, mas não vingou. A reforma do Código Civil, que está em tramitação no Senado, prevê mudar isso. O cônjuge vai deixar de ser herdeiro necessário, logo, se aprovado, esse cônjuge do regime da separação, no caso de falecimento, ele não é herdeiro. Mas isso é um projeto que está em votação. A lei hoje, se você for casado pelo regime da separação total de bens, e você tem seu bem particular e você falece, o seu cônjuge é herdeiro. Aí vira aquela brigaiada na família. Tá, e tendo filhos? Mesmo tendo filhos. Ele vai concorrer com os filhos. Então metade é dele. Aí tem uma regra do Código Civil, ele vai concorrer de igual para igual, mas tem um percentual mínimo que ele tem que ter. Aí vira um problemão. Porque o patriarca, às vezes é um segundo casamento. Então, o primeiro casamento a mulher faleceu, ele já tem os filhos crescidos, resolve casar de novo. Fala, mas eu quero proteger o patrimônio dos meus filhos. Vou casar na separação total de bens para não ter confusão patrimonial. Ela já tem os filhos dela, eu tenho os meus. Beleza, tudo lindo. Se tem um divórcio, funcionou o seu plano. Por quê? Cada patrimônio de cada um segue a sua vida, não se misturou. O problema é quando tem o falecimento. Porque daí esse cônjuge torna-se herdeiro. Concorrendo com os filhos. O que eu quero dizer? Tenho 3 filhos mais o cônjuge, vai dividir por 4. E aí vira um problemão. Ah, mas meu pai casou no regime da comunhão já para não ter esse problema. Mas o casamento não resolve o problema. Ah, então como é que eu resolvo? Posso fazer uma holding, por exemplo. Ponho na holding e as cotas vão pros filhos. Perfeito. Não é ilegal, você não gera nenhum problema. Agora, de novo, é o problema que nós estávamos falando lá no início, Edson. Falta de instrução. Falta de conhecimento. Mas nós vamos... instrumentos como esse podcast aí é uma das oportunidades aí que a gente tem para poder contar um pouco. As pessoas se assustam às vezes, né? Porque tem uns ditados, as pessoas não acreditam, né? Quando você fala, mas não, todo mundo fala outra coisa. A lei fala outra. Cuidado com os ditados populares. Nem sempre são verdade. Eu moro em um lugar que está em regularização. Os documentos estavam em nome dos meus pais. Já são falecidos. Só quer saber se ela pode regularizar no nome dela. Depende de que tipo de regularização que está ocorrendo. Dependendo do tipo de regularização, eu até posso seguir ela no meu nome, mas vou ter que fazer inventário. Aí até abre um parênteses. Inventário é só para quem tem escritura. Não, senhor. Eu faço inventário de posse.
Me ajuda a regularizar para uso capião. Meus pais viveram 40 anos na posse aqui. Agora eu quero regularizar em uso capião. Preciso fazer um inventário? Não é obrigatório, mas é bom. Me ajuda demais aqui depois. Mas assim, muito. Então vai depender da regularização. Se for uma REURB, por exemplo, é mais simples. Eu vou até o poder público, ou a empresa, ou quem estiver organizando essa REURB, eles fazem a troca da titularidade, se tiver em regularização. Se já tiver finalizado, aí você tem que fazer um inventário para regularizar no seu nome. Tá no meio dela. Aí na REURB é mais tranquilo fazer essa troca. Numa uso capião, dependendo da uso capião, é tranquilo. Se for judiciário, é mais fácil. Na extra, dá mais trabalho. Em alguns casos, vai exigir inventário. Então, como a pergunta foi genérica, estou em regularização, mas não falou qual tipo, então você pode continuar no seu nome. Dependendo da regularização, vai te dar um pouquinho mais de trabalho de fazer essa substituição. Dependendo, vai ser mais simples. Gente, doutor Alan Reis, especialista em direito imobiliário, um grande conhecimento aqui em cabeça, em estatura não muito, né? Mas, muita gente nos conversando aqui com a gente, batendo aquele papo. Manda um abraço para Marlene Figueiredo, para Juliana Caroline, Angélica Santos, Rosa Migues, Janaína Luiz, secretário de Habitação, senhor Rogério Mion, está nos acompanhando aqui. Ele também entende um pouquinho de... Ele entende um pouquinho. Hoje eu faço isso com bastante tranquilidade. Às vezes a gente se poda de fazer alguns elogios e a gente acaba sendo injusto. Eu tenho algumas regularizações em vários municípios, Edson. Eu tenho regularização aqui, regulações fundiárias, REURBs, que a REURB é processada pelo município. A autoridade que recebe o pedido, vai analisar os requisitos, etc., é o município. Eu tenho REURBs em vários municípios, da região e até fora do estado. Sem dúvida nenhuma, hoje eu posso falar com muita tranquilidade e sem medo de parecer ser injusto. Hoje a Prefeitura Municipal de Hortolândia, com a Secretaria de Habitação e a equipe de regularização fundiária lá, que é encabeçada, evidentemente, pelo secretário, nosso querido adjunto lá, doutor Renato, e toda a equipe lá que faz parte, é a melhor Secretaria de Habitação para trabalhar com REURB. E por que eu falo que é a melhor? Porque é a que se propôs a entender e fazer acontecer. E com isso eu não estou querendo dizer, é uma secretaria exigente, exige todos os requisitos da lei, não deixa passar nada, mas ela entende o que está fazendo. Tem município, você acredita que eu já cheguei em município, que eu protocolei uma REURB, chega a pessoa lá da Secretaria de Habitação e fala assim pra mim: doutor, nós vamos negar a sua REURB. Mas por quê? Porque a gente não sabe fazer. Como a gente não sabe fazer, eu vou negar. Olha que absurdo. Eu tive... E olha, não vou citar o município aqui, não. Porque é perto, muito perto do nosso aqui. Município da região metropolitana de Campinas, um dos polos econômicos mais pujantes do país. O secretário de Habitação chegar e falar: eu vou negar porque eu não sei fazer. Como eu não sei fazer, eu vou arrumar uma desculpa aqui e vou negar. Olha que absurdo. Uma lei que está vigente desde 2017, há 7 anos, né? Vamos completar 8 anos de vigência agora no começo do ano que vem. Então, a Secretaria de Habitação de Hortolândia, cabeçada pelo secretário Rogério Mion e toda a equipe que circundeia lá, porque profissionais fantásticos, eles se propuseram a entender a parte jurídica, a parte técnica de engenharia e a parte política, que é fazer a coisa acontecer. Então, meu forte abraço não só a ele, eu vi outro pessoal aqui da secretaria, outras pessoas que são usuários lá, que é uma secretaria muito pujante nessa questão de regularização fundiária e regularização de imóveis aqui na região. Meu grande amigo Osair de Oliveira Camargo, comandante Camargo lá de Nova Odessa, grande abraço, muito obrigado pela audiência. Edmara Sena, Jandira Arer, Oséias Marinho e muita gente nos acompanhando aqui também. A Luciana Lima de Campinas, a Madalena Santos também, assistente social a Flávia. Flávia, uma ótima noite, muitíssimo obrigado pela audiência. Pra gente ver. Eu queria fazer só uma menção. Você citou a Angélica Santos, ela é minha esposa. E eu tive que pedir pra ela pra vir aqui hoje, Ed, porque nós estamos agora são 10 para as 11 da noite. E já tá acabando. E pra eu poder sair de casa essa hora, eu tenho que pedir autorização pra minha querida esposa. Brincadeiras à parte, fazer menção da minha esposa aí, que é minha grande incentivadora, e daqui a pouco eu vou lá vê-la, porque eu já tô com saudades já. Eita, rapazinho bom, hein? Sou um menino bom. Criado pela avó, né? Doutor, quero grandiosamente, com o coração realmente grato por você ter vindo aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado mesmo por toda essa explicação, como a própria Juliana Carolina que escreveu aqui. Que aula maravilhosa.
Com toda certeza, muita gente que não conhecia sobre regularização, sobre documentação, passou a ter um conhecimento a mais hoje e com toda certeza vai buscar a começar a fazer da forma correta. E instruir os pares, os mais próximos também, a fazer da forma correta. Minha gratidão pela sua presença aqui hoje e exatamente por isso, pelo conhecimento que o senhor transmitiu aqui hoje. E conhecimento é algo que não tem preço e vai ficar salvo aqui e daqui a anos o pessoal vai estar buscando informação na internet, aqui na página, para entender um pouquinho sobre regularização. Eu tenho uma missão na minha vida, Edson. Me ensinaram regularização. Não nasci aprendendo, né? Eu nasci sabendo, né? E muita gente boa me ensinou, profissionais de alto gabarito. Mas a primeira pessoa que me ensinou regularização de imóveis foi meu pai. Meu pai é corretor de imóveis. Então quem me deu os primeiros fundamentos, o que era uma escritura, o que era uma matrícula e tantas outras pessoas bacanas. E eu penso que aquilo que a gente ganha, a gente precisa transmitir, né? Claro, eu sou um profissional, enfim, vivo disso. Mas é um prazer enorme poder explicar para as pessoas e levar esse conhecimento, porque elas primeiro saberem que tem muita gente que nem sabe que tem um problema, Edson. E ela tem uma bombinha relógio que uma hora vai explodir. E vai. Ah, mas você quer dizer que eu vou perder? Não, talvez você não perca seu mal, vai gastar uma fortuna daqui a uns anos pra resolver. Então, às vezes, o problema não é necessariamente perder. Você pode perder em alguns casos, mas o problema é que você vai ter um custo enorme. Então, você vai... E alguém vai ter que pôr a mão nesse bote. Ah, eu não vou resolver. Tá bom, um dia que você morrer, seus filhos vão ter que resolver. Alguém vai ter que resolver esse problema um dia. É um problema inescapável. Então, poder transmitir isso é um prazer. Eu quero te agradecer o convite. Você é um querido amigo. Aceitei de pronto aí. Parabéns pelo trabalho do podcast. Estamos no ar. Tá sendo aí um prazer enorme. Não tinha conhecido os estúdios. Fiquei encantado aqui com sua estrutura. Meus parabéns. E se você permitir, eu queria só falar as minhas redes sociais para quem quiser saber mais conteúdo como esse, tá? Pessoal, vocês têm pelo menos aí algumas formas de me encontrar, né? Meu Instagram, falo muito lá também sobre de uma forma até mais simples, né? O Instagram é uma rede social menos formal. Alan Reis ADV, @AlanReisADV, você vai encontrar. Lá eu falo muito sobre... Tem muito conteúdo lá. Você tem meu canal no YouTube e o meu blog. Meu canal no YouTube é Regularizar Imóvel e o blog também, regularizarimóvel.com. Lá tem vídeos. Por exemplo, eu falei um negócio hoje chamado certidão de matrícula. A gente não sabe o que é isso. Postei um vídeo semana passada explicando o que é uma certidão de matrícula, né? O vídeo mais recente que eu postei lá, eu até foi um título... Por que regularizar seu imóvel em 2025 vai ficar mais caro? Por que, Alan? Olha lá o vídeo que você vai poder ter essa oportunidade. Então, quem quiser ter mais conteúdo gratuito e poder aprender mais sobre isso, tirar suas dúvidas, nós estamos lá para poder falar de coração aberto e poder difundir conhecimento aí para todos. Parabéns pelo trabalho, Edson. Tamo junto, doutor. A última pergunta e derradeira. Agora, saindo do escopo do nosso bate-papo hoje o senhor, assim como todo brasileiro, já passou por situações complicadas na vida, no pessoal. E a gente conhece muita gente que está em casa que às vezes quer ser um advogado. Quer ser um advogado brilhante, exatamente como o senhor, um dos mais conceituados do Estado aí, com relação à regularização fundiária. Mas ela tem aquele desejo, eu quero ser um advogado igual o doutor Alan Reis, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Com tudo que o senhor já viveu até hoje, que o senhor já aprendeu na vida, qual seria o seu recado, ou o que o senhor poderia passar de bom para aquela pessoa que está assistindo lá e ela tem esse desejo, ela quer ser alguém e ela quer aquilo, mas ela fica lá, mas e aí? Não vou conseguir e tal. Bacana. As câmeras são suas, o microfone é seu, manda esse recado, com toda certeza vai ajudar muito a gente. Antes eu vou te fazer uma pergunta. Quantos advogados você acha que tem no Brasil?
100 mil, 200, 300, nunca parei. Faz ideia? Nunca parei para... Hoje estima-se que tenha 1.400.000 advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, atualmente. O estado de São Paulo passa de, salvo o melhor juízo, 500.000 advogados. Caramba, quase metade dos advogados no Brasil está em São Se Paulo. não tiver 500, 400 eu sei que tem. Talvez se eu fale assim, você desanima. Pô, agora que eu que tava pensando, agora que eu não quero mais ser advogado mesmo. Eu tenho 200 milhões de habitantes, eu tenho um advogado para cada 200 pessoas. Só que tem muito espaço ainda. Eu falo isso de forma muito tranquila. Por duas razões. Primeiro que muitos desses advogados não exercem a profissão. Tem até a carteira, né? Nós temos amigos aí no serviço público, são assessores, e tá tudo bem que não exercem a advocacia. Então, isso é muito comum. Tem advogado fazendo Uber, por exemplo. Nada contra ser Uber, tá, pessoal? É uma profissão extremamente digna. O que eu tenho pra te dizer pra essa pessoa que tá ouvindo, falando assim, poxa, eu tenho o sonho de ser um advogado. Eu sou advogado por escolha. Nunca quis ser promotor de justiça, nunca quis ser juiz. Eu entrei na faculdade de Direito pra ser advogado. E sou feliz sendo advogado. Sou realizado sendo advogado. E vou além, sendo advogado privado, ou seja, atuando de forma privada. Ser advogado, Edson, é pegar um problema de um terceiro e resolver. Qualquer esfera que seja advogado, criminalista, trabalhista, previdenciário, aduaneiro, não importa. É pegar um problema de um terceiro, assumir como seu e resolver. Então, penso em ser advogado. Primeira coisa que você precisa gostar. Você precisa gostar de pessoas. Você precisa gostar de pessoas, porque o objeto final de qualquer processo, de qualquer regularização, de qualquer procedimento administrativo que seja, são pessoas. Então, todo imóvel que eu regularizo vai ter uma família ali por trás, tem uma pessoa ali por trás. Então, quero ser advogado? Você precisa gostar de pessoas. Quando uma pessoa vira advogado sem gostar de pessoas, ela vai se frustrar com a profissão. Tem advogado que reclama, às vezes, eu não gosto de atender pessoas. Cara, opa, tem um problema aí. Porque o fim do direito são as pessoas. O direito não é um fim em si mesmo. Então, gosto de pessoas. Segundo ponto. Eu sempre ouço essa pergunta. Para ser advogado tem que gostar de ler? Tem. Tem que gostar de ler. Porque, veja, o Brasil é um país de muita lei. Uma extensa legislação. Além disso, você tem atualizações. Eu só tenho um vídeo recente lá no meu Instagram falando da mudança do direito imobiliário nos últimos 10 anos. Assim, o direito imobiliário no país, o que não mudou em um século, mudou em 10 anos. Então você tem que sempre estar se atualizando. E não é só leitura técnica. Tem até a leitura técnica, mas é uma leitura também que te produza entender o ponto 1, que é o quê? Pessoas. Você precisa entender pessoas. Porque o advogado, às vezes, ele é advogado, às vezes ele é pastor, às vezes ele é psicólogo, né? Às vezes o cliente só quer receber uma ligação, ele já entendeu. Você mandou uma mensagem, ele entendeu tudo que você falou. Mas ele quer ouvir a sua voz, cara. Ele quer ouvir você. Porque tem um lado emocional. Porque pensa o seguinte, você tem um problema, você me procura e fala, Alan, esse problema grave na minha vida, eu tô confiando nas suas mãos. Você entende que é uma conexão pessoal? Então, você precisa entender isso. Advogado precisa gostar de gente, advogado precisa gostar de estudar, precisa gostar de ler, tá? E o advogado, acima de tudo, tem que entender, quero ser advogado. É uma profissão maravilhosa. Se você se empenhar, pode te dar uma vida digna, pra você cuidar da sua família, mas é uma profissão que exige muito trabalho. Não gosto de trabalhar. Quero sextar às 9 da manhã na sexta. Já parar, não sei se é a melhor profissão para você ser advogado, tá? Mas quando você gosta do que você faz, facilita. Ó, já são 22 horas e 59 minutos. Eu tive um dia gigantesco de trabalho. Amanhã, como eu disse, é o último dia do judiciário. Amanhã eu vou ter uma agenda enorme. Mas eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu gosto do que eu faço. Eu tenho prazer, eu tenho propósito no que eu faço. Então, em suma, não tenha medo da concorrência, goste de pessoas, goste de estudar e, como tudo na vida, entenda. Tudo que é bom tem um preço a ser pago. Vai pra cima, confia, acredita, vence o desafio e vem fazer parte dessa fileira que nós precisamos ainda de advogados e bons advogados no país. Estamos no Ar Podcast, um bate-papo bacana, gostoso, que você aprende sobre tudo. E hoje nós aprendemos muita coisa sobre direito imobiliário. Aquela coisinha lá que ainda vai caçar você, que ainda vai atrás de você e vai fazer você ter muita dor de cabeça se você não se preocupar hoje.
Obrigado, doutor Alan Reis. Obrigado à sua queridíssima esposa pela autorização de deixar estar vindo aqui. Isso mesmo. Uma ótima noite. Gente, fiquem com Deus e até a próxima quarta. Lembrando que na próxima quarta é uma data especial. Dia 25 de dezembro, que é o Natal. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto. Estamos no Ar Podcast. Aquele bate-papo legal. Lembrando que você curte, compartilha. Tamo junto. Aquele abraço.